Bom, pessoal, então prosseguindo a análise do direito à vida. Agora a gente vai falar de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Não se confundem, são três institutos distintos que também têm repercussão no direito à vida. Vamos até lá? A eutanásia, veja só, eutanásia é resumida como morte provocada em paciente vítima de forte sofrimento e doença incurável, motivada por compaixão, piedade em relação ao doente em estado terminal, subsumido ao tipo legal de homicídio privilegiado. Então veja que a eutanásia no Brasil ela é crime. Tá? Então não há no Brasil autorização legal para eutanásia. A eutanásia é tratada como crime. Essa questão é muito importante, pois ela envolve aqui um conflito dentro do mesmo direito fundamental, direito à vida. Um conflito que envolve o direito à vida em si, de não ter a sua vida interrompida por processos artificiais, conflitando com o direito à vida digna, com o direito à autonomia da vontade do indivíduo de dispor sobre a própria vida. Então veja que há um conflito dentro do próprio direito à vida. É o que nós chamamos de conflito na norma e não conflito entre normas. Então tem que se interpretar o direito à vida de forma a se compatibilizar a vida em si, como bem jurídico tutelado, impedindo que a mesma seja cerceada por meios artificiais, com um outro aspecto do mesmo direito à vida, qual seja a vida digna. O indivíduo sofrendo, o indivíduo com dor, o indivíduo não conseguindo de fato viver dignamente em sociedade, entregue, por exemplo, a uma cama, entregue a uma cadeira de rodas. Será que é legítimo? Cadeira de rodas, veja, não no sentido só de ser uma pessoa que tem deficiência de locomoção, não. Estou dizendo aquele estado terminal, a pessoa está ali definhando, está numa cama, cadeira de rodas, não pode se mover, é um sofrimento intenso. Bem, é muito importante colocar, não estou falando do deficiente que tem deficiência de locomoção, não. Estou falando daquele estado terminal. Está morrendo, não consegue viver, está na cama, está na cadeira de rodas. Eu, por exemplo, tive familiares que passaram por isso, vocês muito provavelmente já tiveram alguém na família, ou amigo, eu também tive um amigo muito novo, estava com um câncer muito violento, um rapaz muito novo, e ele se tratou, e ele foi ficando cada vez pior, era irreversível, absolutamente irreversível, ele foi definhando, foi ficando magro, ele chegou a ficar com 30 quilos, veja só, 30 quilos ele chegou a ficar, numa cadeira de roda, na cama, não conseguia praticamente se locomover sozinho, né, os seus pais, a sua irmã, que tinham que pegá-lo da cama, levá-lo ao banheiro, ele não conseguia de fato se levantar, ele era colocado na cadeira de rodas, ficava sentado e não conseguia praticamente se mexer. Será que é legítimo, por exemplo, obrigarmos essa pessoa a levar a vida até o extremo, levar a vida até o momento em que a doença lhe retire a vida, ou seria legítimo entendermos que essa pessoa teria autonomia, por exemplo, para dizer, olha, não quero mais viver. Não era o caso dele, ele lutou até o último momento. Mas será que ele também não teria esse direito de dizer, olha, eu quero dar um basta, não dá, porque de fato eu não estou mais vivendo. Eu estou tentando sobreviver, prolongar uma vida agonizante, porque eu não tenho mais aqui nenhum prazer da vida, salvo talvez, né, conviver um pouco mais com os meus familiares, mas aí vem o outro lado, o peso que ele está colocando nas costas, nos ombros dos familiares, porque de fato você não está tendo ali uma convivência prazerosa, por óbvio, né? Então veja que não é simples. Então você tem um conflito aqui, conflito interpretativo, dentro do mesmo direito fundamental, dentro do mesmo bem jurídico abstratamente tutelado, que é o direito à vida. Mas no Brasil, a eutanásia é tida como crime. A eutanásia é criminalizada, se enquadra na situação
de homicídio privilegiado. Mas veja que o legislador reconhece um homicídio privilegiado. Mas será que deve ser punido ainda como homicídio? Será que você deve punir esse indivíduo como um homicida nesse caso? Eu acho uma questão realmente muito delicada e é importante que essa questão seja colocada novamente em debate, até mesmo, ainda que não se legitime, que você dê uma nova conformação, eventualmente, ao tipo penal, se achar que a conduta merece tipificação penal. Eu particularmente entendo que não merece, eu tenho trabalho inclusive sobre isso, né? Eu acho que é o direito do indivíduo, nessas situações principalmente, de não querer mais levar a sua vida adiante, porque a vida ali para ele não faz sentido e quem vai definir é ele. Ele está ali tentando prolongar ao máximo uma vida que de fato já não mais existe. Esse indivíduo definhando dia a dia, sofrendo, ele tinha que tomar remédio para dor, ele tinha muita dor, era carregado para ser colocado na cadeira, não podia praticamente sair de casa, não podia ir ao banheiro, não fazia mais nada sozinho. É vida? Será que isso é vida? E eu posso obrigar esse indivíduo a levar esse sofrimento até o fim? Não, você vai levar até o fim? Sim, mas eu sou o dono da vida dele? Eu tenho uma posição muito firme quanto a isso. Eu sou, eu sou a favor, sim, de que o indivíduo, principalmente nessas situações, né, doença irreversível que vem causando um sofrimento, possa sim fazer a sua escolha. Esse debate não é um debate simples. Alguns países autorizam, Uruguai, por exemplo, né? Outros países a discussão é muito intensa, como nos Estados Unidos. Tem até um filme, um documentário interessante, Dr. Kevorkian, você já deve ter ouvido falar, chamado de Médico da Morte, porque ele ajudava as pessoas a tirarem a própria vida. Então ele era chamado de médico da morte, né? Mas é um tema muito importante que não tem ainda uma solução adequada, penso eu, no Brasil, e tem uma solução adequada em poucos países do mundo. Mas vamos retomar. Então veja que no Brasil é tratado como homicídio privilegiado. Não há que se fazer confusão, e aqui os termos já são mais técnicos, entre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Eis que, na ortotanásia, a omissão, olha só, omissão no prolongamento artificial da vida do paciente. Então veja, omissão no prolongamento artificial da vida do paciente. Significa dizer que o paciente não tem mais condições de viver de forma autônoma e a sua vida só consegue ser mantida artificialmente. Na ortotanásia, você não dá o tratamento artificial e deixa a vida se esvair naturalmente. Então perceba que nesse caso, a ilicitude da conduta ela pode ser afastada pelo consentimento oferecido pelo doente ou na impossibilidade por ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, dizendo que ele não será submetido àquele tratamento que mantém a sua vida artificialmente. É o direito de não ser submetido a determinado tratamento médico. Não, não quero. Não quero ser submetido a esse tratamento. E se minha vida não tiver condições naturais de prosseguir, que assim seja. Eu não quero que ela seja mantida por meios artificiais. Já na distanásia, nós temos uma ação para procrastinação artificial da morte, com sofrimento do paciente. Resultado da obstinação terapêutica. Alguns chamam de encarniçamento terapêutico, sendo certo que, tendo em vista a evolução da tecnologia médica, que ultrapassa todos os limites até então conhecidos,
A indicação sobre os limites do devido tratamento não pode mais depender da eficiência dos aparelhos, sendo isso um problema a ser resolvido por meio de uma decisão no caso concreto, no qual o prolongamento ou procrastinação da agonia do doente deve ter algum sentido para ele, orientada pelo respeito à vida e à dignidade da pessoa humana. Então é importante destacar essa diferença. A eutanásia, onde você tem uma conduta comissiva em que se aplica, por exemplo, uma injeção, uma substância para matar o paciente, tido como homicídio privilegiado. A ortotanásia, em que não se dá o tratamento que vai manter a vida artificialmente, engloba ou está englobada no direito a recusa de tratamento. Já na distanásia, busca se estender ou se prolongar de forma forçada o tratamento de um indivíduo. Então são situações distintas, uma tida como homicídio privilegiado, a outra passível de se afastar a ilicitude da conduta pelo consentimento. E isso acontece muito. Não quero que ele seja colocado em aparelho. Não quero que ele seja submetido a esse tratamento para manter a sua vida artificialmente. É uma opção, não quero. E a outra é o contrário, é o prolongamento forçado da vida por meios artificiais. Visto eutanásia, ortotanásia e distanásia, agora a gente vai analisar propriamente o aborto. Vamos falar do aborto, vamos falar da situação de interrupção da gravidez em caso de feto anencefálico, que para o STF não haveria tecnicamente aborto nessa situação, pois, conforme decisão do STF, não há, nessa situação de anencefalia, viabilidade extrauterina. Então, o ministro Marco Aurélio chegou a falar, relator do caso, chegou a falar que seria crime possível, né, por absoluta impropriedade do objeto. Tanto é que o STF tratou não como aborto. O STF fez questão de dizer que não estava ali permitindo ou autorizando o aborto, mas sim uma interrupção da gravidez, pois não há a mínima viabilidade de vida extrauterina, chance zero, não há 0,1, chance zero, portanto, logo seria, conforme disse o STF, e eu concordo, ilegítimo que o Estado forçasse a mulher a levar essa gravidez a termo. Se ela quiser levar a gravidez a termo, é uma escolha dela. É importante que se diga que o STF não está dizendo que há um dever de interrupção de gravidez. Ele não disse isso de maneira nenhuma. E nem poderia, porque aí estaria violando o direito da mulher, a sua opção de levar aquela gravidez até o fim, se ela assim quiser. Mas não há isso na decisão. O que a decisão do STF diz é que a mulher pode, se ela assim quiser, a juízo dela, interromper essa gravidez, e não há que se falar em prática de qualquer delito. Não há que se falar em aborto. Se ela quiser levar a gravidez até o fim, né, ela pode levar. Convicção religiosa, porque ela acha que ela tem que passar por essa experiência. Né? Enfim, não importa o motivo, mas ela quer levar a gravidez. Quer levar a gravidez ao fim. O Estado, inclusive, deve, se ela assim quiser, se ela fizer essa opção, dar o apoio necessário. Apoio médico, por exemplo, se ela não tiver a condição mínima de levar essa gravidez a termo com uma condição médica razoável, o Estado deve lhe garantir. Deve o Estado garantir apoio psicológico, se ela, óbvio, não tiver condições próprias para tanto, para que ela leve essa gravidez até o fim. Portanto, já sabendo de antemão que não há a mínima viabilidade de vida extrauterina, posição essa que já foi definida pelo STF. Agora, a questão muito mais polêmica, penso eu, do que a interrupção de gravidez de feto anencefálico é o aborto propriamente. Essa discussão quanto ao aborto ela está posta no STF, inclusive já com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso proferido.
favorável ao aborto. Entende o ministro que o aborto ele é um direito da mulher. A mulher, portanto, tem direito de dispor sobre o próprio corpo. Está dentro da mulher. Não cabe a ninguém, ao Estado, a outras pessoas, dizer o que a mulher deve fazer com o próprio corpo. Isso cabe única e exclusivamente para a mulher. E eu não estou dizendo aqui de casos em que a gravidez ofereça risco, tá, à vida da gestante. Não estou falando em caso de estupro, não estou falando isso. Eu estou falando, veja, de uma gravidez normal. O feto é viável. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entende que existe esse direito da mulher. Essa discussão, como eu falei, está posta no STF, polêmica, né, uma discussão polêmica. E tem um caso interessante para a gente entender a polêmica dessa discussão, a importância dela, porque esse caso tem algumas peculiaridades muito interessantes para a gente, que é o caso Roe versus Wade. Caso da jurisprudência americana. Roe, né, Jane Roe, é um pseudônimo. O nome dela era Norma McCormick. Já faleceu recentemente, inclusive. Então, esse pseudônimo era para preservar a sua identidade à época. O caso foi julgado na Suprema Corte Americana em 1973. A ação, se eu não me engano, foi proposta na Justiça em 1970, se eu não me engano. É importante esse marco, 69, final de 69, 70. E qual era a situação, como se deu esse caso? Era uma jovem americana, de 22 anos. 22 anos, era uma jovem pobre. O pai, salvo engano, já falecido, né, envolvido com crime, com gangue. A mãe, mesma coisa, alcoólatra, prostituta. Ela, uma menina que já tinha, aos 22 anos, 2 filhos. Ela já tinha 2 filhos aos 22 anos. Isso lá nos Estados Unidos é até mesmo surpreendente, né? Aqui no Brasil, nós temos meninas de 12, 14, 16 anos, já tem 3, 4 filhos. Isso é terrível, né? A gente discutir isso em outro momento, mas é terrível, tirando a infância daquela menina, mas enfim, tá? Essa é uma outra discussão para um outro momento. Mas no caso, a Jane Roe, né, aos 22 anos, já tinha 2 filhos e engravidou novamente. Isso lá nos anos 70, hein? Lá nos anos 70. Engravidou novamente e ela não tinha condições mínimas de ter essa criança. Ela não tinha condições de criar os outros 2. Então ela não tinha condições mínimas de ter essa. Então não havia as mínimas condições para ela ter essa criança. Ela decidiu, falou, olha, eu não quero ter criança. Não quero ter. Tá? Não tenho condição, não quero ter essa criança. No estado em que ela residia, o aborto era crime. Ela procurou clínicas clandestinas, e óbvio, né, sendo crime, a clínica clandestina era cara, muito cara. Por isso é que se diz, né, no Brasil que a criminalização do aborto acaba só afetando as mulheres mais pobres, porque não tem dinheiro para pagar essa clínica clandestina que existe. Aí lá também é algo similar. Então, o aborto clandestino, que ela precisaria fazer no estado onde ela residia, era muito caro. Ela não tinha condição, impossível que ela fizesse. Ela não tinha condição. Em outros estados ela também não tinha condição de fazer, não tinha dinheiro para tanto, também era caro, enfim. Tá? Economicamente ela não tinha sequer condição de fazer o aborto ilegal que existe. Ela então procurou uma ONG feminista. Essa ONG defendia os direitos da mulher, e entre esses direitos que ela defendia da mulher, né, defendia o direito ao aborto. Ela procurou essa ONG, falou com as advogadas. As advogadas logo vislumbraram uma oportunidade. Uma oportunidade de fixar um precedente nos Estados Unidos e mudar a legislação americana e permitir à mulher o direito ao aborto. Foi proposta uma ação judicial pedindo-se, em caráter liminar, urgente, que fosse autorizado pela justiça que ela fizesse o aborto. Por óbvio que não foi autorizado. Não havia risco à vida da gestante,
não tinha sido uma situação de estupro. Qual juiz ia autorizar o aborto nessas condições? Com feto em situação perfeita, viável, tá? E mais, em 1970. Hoje já seria difícil. Em 1970, praticamente impossível, tá? Principalmente nos Estados Unidos, naquele momento em que se vivia. Logo, ela não obteve decisão favorável em primeira instância. Recorreu. Recorreu, e isso o tempo passa, né? Tudo isso não é em um dia, não é em uma semana. Recorreu no tribunal, igualmente, lhe foi negado a autorização para que ela abortasse. Isso tudo o tempo está passando. Por óbvio, a criança não espera, a gravidez não espera. Você não tem como pausar a gravidez. Vou dar uma pausa aqui, vou esperar para o juiz decidir. Não tem como. A criança nasceu. A criança nasceu. A criança nasceu, detalhe, ela comunicou às advogadas que a criança havia nascido. Normalmente, as advogadas comunicariam ao juízo a perda de objeto da ação, pois a criança nasceu. As advogadas não fizeram isso. As advogadas deram prosseguimento na ação. E a questão chega à Suprema Corte norte-americana. Chega à Suprema Corte norte-americana e logo se levanta uma questão de ordem. Um juiz, justice, né, eles lá não são ministros, são justice, juízes da Suprema Corte, olha e fala, a ação foi proposta em 1970, estamos em 73, essa criança nasceu. Por óbvio. Então, haveria a perda do objeto, disse ele. Já um outro levanta e diz, pela ordem, entendo que não há perda do objeto. Não há perda do objeto quanto à questão constitucional da criminalização do aborto ou quanto ao direito constitucional ao aborto. Essa questão está posta e não resolvida. A questão, veja só, que ficou prejudicada é o caso concreto quanto à autorização do aborto para Jane Roe. Mas não a questão constitucional quanto à constitucionalidade do direito ao aborto ou a constitucionalidade da criminalização do aborto. Logo, esse Justice defendeu o prosseguimento da ação para que se analise a questão de fundo, o direito fundamental, o direito constitucional ao aborto, ou a constitucionalidade da criminalização do aborto. Perceba aqui uma questão muito interessante no âmbito do controle de constitucionalidade. Estamos falando de um processo subjetivo, de um caso concreto, em que a questão concreta, veja só, foi resolvida, perdendo, portanto, o objeto. Mas não foi resolvida a questão abstrata quanto à constitucionalidade. Então, a Suprema Corte norte-americana, ela abstrativizou o processo que era subjetivo. Abstrativizou a ação que era concreta. Objetivou o processo subjetivo. Ou seja, a partir do momento que a Suprema Corte admitiu prosseguimento na ação, para apreciar a questão constitucional quanto ao direito ao aborto, ela abstrativizou aquela ação que era concreta. Então, uma ação que vinha até ali concreta se tornou, a partir desse momento, abstrata. O interesse não era mais da Jane Roe. O interesse agora era quanto à decisão a ser proferida para fixar-se um precedente que seria utilizado para todos dali para frente. Óbvio que não para Roe. Então, houve uma abstrativização da ação que era concreta, uma objetivação do processo que era subjetivo e se prosseguiu no julgamento. Se prosseguiu no julgamento, e a Suprema Corte norte-americana entendeu que havia, sim, na Constituição americana, implicitamente, o direito da mulher ao aborto. Posição essa que prevalece até hoje na jurisprudência americana, mas está sofrendo essa posição, sofrendo ataques. Tá? Sofrendo ataques. Existe uma forte corrente política querendo reverter a decisão do caso Roe versus Wade, e a própria Jane Roe, o nome dela era Norma, né? A própria Jane Roe, depois ela mudou a sua posição, veja só, mudou a sua posição e passou a ser uma defensora do direito à vida, passou a ser uma ativista contra o aborto, hein?
ela passou a ser uma ativista contra o aborto. Veja que curiosidade o caso. E essa questão está, portanto, posta agora no Brasil. Vamos analisar propriamente essa questão do aborto e também tocarmos, óbvio, né, na questão da anencefalia. Então, o aborto é revelado pela interrupção da gravidez com a destruição do feto, excluída a ilicitude da conduta, nas hipóteses de aborto terapêutico necessário. Então, existe essa possibilidade de aborto no Brasil. Nesse caso, se faz uma ponderação. Se faz uma ponderação entre direitos fundamentais. A proteção ao feto, tá? E também a vida da mãe. A vida da mãe está em risco. Risco de morte, portanto. Logo eu tenho aqui que fazer uma ponderação. Qual que vai prevalecer? A vida da mãe ou a vida do feto? E nessa ponderação, o legislador já se posicionou favoravelmente à vida da mãe. Por quê? Porque aqui já tem uma vida extrauterina, já tem uma vida plena e desenvolvida. Já o feto ainda não. O feto é uma vida em desenvolvimento, embrionária, não há vida extrauterina. Então, se você sopesar e colocar na balança, a vida da mãe vai pesar mais. Por isso é que se autoriza o aborto nessas situações. A segunda situação é o aborto permitido em caso de estupro, chamado aborto sentimental. O conflito aqui é um pouquinho diferente. O conflito é a vida do feto com a dignidade da mãe. A vida na sua expressão, dignidade. Da mãe não ser obrigada a levar a termo, a levar até o fim, uma gravidez que é fruto de um estupro. Ela já passou pela tortura de ser estuprada, já vai levar isso para o resto da vida, e ainda vai ser forçada a levar essa gravidez a termo? Sim, porque se ela quiser levar a gravidez a termo, se ela quiser ter aquele filho, ótimo, não tem problema, o Estado não está impedindo. Mas o Estado está dizendo que se ela quiser abortar, vontade dela. Ela não pode ser obrigada a levar essa gravidez a termo. Seria o Estado, veja só, aspas, torturando essa mulher. Mais uma vez, prolongando o seu sofrimento. Aí você pode falar, professor, mas ela acha que não é sofrimento. Ótimo, se ela achar que não é sofrimento, ela leva a gravidez até o fim. Ela mantém o filho. Se ela entender que é adequado e que ela deve fazê-lo, leva até o fim. Não quer criar, entrega à adoção. Agora, a questão que se coloca é que ela não pode ou não poderia ser forçada a levar essa gravidez a termo. E essa questão, ela é uma questão colocada já pela legislação, portanto autorizada, lícita, não há ilicitude no aborto nessas hipóteses. Então, retomando. Então, hipótese de aborto terapêutico necessário, quando não houver outro meio que possa ser empregado para salvar a vida da gestante, como nós colocamos, vida e vida. E o aborto sentimental ou humanitário, quando a gravidez for resultante de estupro, e a interrupção da gestação seja, olha lá como eu disse para vocês, consentida pela mãe e desejada, não está sendo obrigada a nada. Ou seu representante legal, no caso de menores de idade. Sem embargo de posicionamento contrário, a doutrina, que se refletiu na jurisprudência do STF, é pacífica no sentido da possibilidade de interrupção da gravidez na hipótese de inviabilidade extrauterina, aqui é da anencefalia, tá? Em razão da anomalia diagnosticada por laudo médico, de sorte a viabilizar a antecipação do parto. Então aqui já não seria tecnicamente aborto, como a gente disse. Então, demonstrados por laudos médicos e psicológicos
anencefalia do feto, sua incompatibilidade com a vida extrauterina é fundamental incompatibilidade, tá? Não se está aqui falando de aborto eugênico, quando houver viabilidade. E o avançado quadro depressivo da gestante, por carregar em seu ventre um ser anormal, e sua consciência das possíveis sequelas que podem decorrer de um aborto mal sucedido, impõe-se interpretação das normas vigentes segundo os fins a que se destinam e a exigência do bem comum, para a finalidade de autorizar a interrupção da gestação. Viável e oportuna uma interpretação extensiva da lei penal, admitindo o aborto em razão da má formação congênita, aqui o STF não decidiu ainda, a mera má formação congênita, tá? Mas sim a anencefalia. Então, muita atenção com esse detalhe, apenas para a anencefalia. Não é qualquer má formação congênita, não, hein? Então, má formação congênita do feto com anencefalia. Então, não é qualquer. Então, faço questão aqui de sublinhar a anencefalia, evitando-se dessa forma amargura e sofrimento psicológico e físico, considerando que os pais já sabem que o filho não tem qualquer possibilidade de vida extrauterina. Veja que está entre aspas, isso é parte do voto do ministro Marco Aurélio. Observada a presença de diversas anomalias incompatíveis com a vida extrauterina, tornando a gestação frequentemente complicada em virtude da polidramia ou polidraminia, que acarreta graves consequências à saúde da gestante, a intervenção cirúrgica se faz necessária, malgrado não incluída a antecipação de parto de fetos anencefálicos nos dispositivos legais que excluem a antijuridicidade. Aqui um detalhe do voto, importante, que se defende uma ampliação, como se fosse um aborto necessário. Mas também tem um outro aspecto colocado no voto, que é do crime impossível. Então nós teremos aqui duas soluções para autorizar o aborto em caso de anencefalia. Ou uma interpretação ampliativa do aborto necessário, que oferece perigo à gestante, físico, psicológico, ou ainda uma outra saída, que não haveria que se falar em aborto propriamente, por se tratar de crime impossível. Tá? Porque embora você tenha ali uma vida intrauterina, não há mínima viabilidade. E o aborto, ele quer garantir, proteger não apenas a vida intrauterina, mas a vida intrauterina viável. Viável fora do útero materno. Porque senão não faz sentido proteger a vida intrauterina apenas pela vida intrauterina. O que se quer proteger é a vida intrauterina viável. Tá? Proteger, veja, o direito de nascer. O direito de nascer. Mas o direito de nascer pressupõe uma viabilidade extra-uterina. Porque, do contrário, como eu disse, não faria sentido. Você estaria protegendo, tá, um bem jurídico que não tem viabilidade extrauterina. Uma vida que extrauterina não existe, não há essa possibilidade. Então haveria essas duas saídas. Interpretação ampliativa do aborto necessário ou ainda saída pela atipicidade da conduta. Então a gente poderia sair pela exclusão da ilicitude ou pela própria ausência de tipicidade, mais especificamente tipicidade material para vocês, penalistas que gostam disso, né? Então, retomando. Observada a presença de diversas anomalias incompatíveis com a vida extrauterina, tornando a gestação frequentemente complicada em virtude da doença, polidramia, que acarreta graves consequências, veja só, à saúde da gestante. A intervenção cirúrgica seria necessária. Então seria um aborto necessário. Malgrado não incluída a antecipação de parto de fetos anencefálicos nos dispositivos legais que excluem a antijuridicidade ou que excluem a ilicitude da conduta, o embasamento pela possibilidade esteja-se em causa supralegal autônoma. Aqui, veja, com exclusão até mesmo, vou colocar aqui, de culpabilidade. Então você poderia sair pela tipicidade, pela culpabilidade, pela ilicitude, por ser inexigível outra conduta.
Então o ministro Marco Aurélio não quis deixar dúvida. Ele falou, você pode sair pela tipicidade, crime impossível. Você pode sair pela ilicitude. Você pode sair pela culpabilidade. O que não se pode é criminalizar essa conduta. Escolhe o meio que você quer sair. Quer sair pela atipicidade material? Ótimo. Quer sair pela excludente de ilicitude? Aborto necessário? Ótimo. Quer sair pela inexigibilidade de conduta diversa? Não tem problema. O que não pode é essa conduta ser tida como um crime. Olha só, como um crime. Reunidos todos os elementos fornecidos pela ciência, tendo em mente que a norma penal em vigor protege a vida, olha agora, e não a falsa vida, legítima é a pretensão de antecipação do parto. Legítima. Diante da solicitação de autorização para a realização do aborto instruída com laudos médicos e psicológicos favoráveis, deliberada com plena conscientização da gestante e de seu companheiro, e evidenciado o risco à saúde desta, mormente psicológica, resultante do drama emocional, a que estará submetida caso leve a termo a gestação, pois comprovado cientificamente, comprovação de fato, olha aqui, não é mera opinião, que o feto é portador de anencefalia e de outras anomalias incompatíveis com a sobrevida extrauterina. Olha o detalhe que eu venho enfatizando para vocês, incompatíveis com a sobrevida extrauterina. Outra solução não resta, senão autorizar a requerente interromper a gravidez. E tratando-se de solicitação de aborto em situação de anencefalia fetal, é admissível a autorização judicial para interrupção da gravidez, de forma a evitar a amargura e o sofrimento psicológico da mãe, que de antemão sabe que o filho não terá qualquer possibilidade de sobrevida.